Depois nós consideramos como o Espírito Santo nos ajuda a cumprir a lei do amor. E assim, Ele nos ajuda a vencer as obras da carne, a não praticar as obras da carne, bem como nos ajuda a produzir frutos, ou o fruto do Espírito, nos seus 9 aspectos. E também, no estudo de ontem, nós consideramos como o Espírito Santo nos ajuda a carregar as cargas uns dos outros, a cuidar uns dos outros. E assim nós temos considerado esses textos. Hoje nós vamos falar de um aspecto específico do fruto do Espírito, que é a bondade. E vamos procurar considerar na palavra de Deus algumas passagens que trazem então este aspecto do fruto do Espírito. Verso 16 do capítulo 5 de Gálatas: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiciosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Somente até aqui. Que Deus continue abençoando a meditação da sua palavra nos nossos corações. Amém. De fato, irmãos, nós todos temos aprendido com a palavra de Deus, pela instrução do Espírito Santo nesses dias. E eu também confesso há muitas coisas para melhorar, para mudar, para confessar diante do Senhor e nos submeter a esses princípios, né? Ao bom conselho e às instruções da palavra de Deus. Então, em continuidade, eu queria pensar um pouquinho neste aspecto, lembrando que é um fruto completo. O Espírito Santo não produz em nós algo desequilibrado. Ele não produz amor sem bondade, domínio próprio sem alegria. Não. Se nós estamos desequilibrados no que diz respeito aos aspectos, a este caráter que vai formar em nós o próprio Senhor Jesus Cristo, ou a imagem de Cristo, então não somos espirituais. Somos espirituais à medida que este fruto é visto em nós de maneira plena. Porque o Espírito Santo tem total controle, domínio e age em nós poderosamente. Então é algo interessante de nós considerarmos. Ainda que nós não vamos ver como vamos olhar para este aspecto, a bondade, os demais frutos, os demais aspectos do fruto, você pode depois ter o cuidado, o interesse de estudar estes aspectos de maneira mais aprofundada. Então, a palavra bondade aqui quer dizer característica daquele que é bom. Isso eu encontrei no dicionário Aurélio. Procurei lá no dicionário Aurélio, bondade. O que é bondade? E o dicionário diz, característica daquele que é bom. E o que é bom? O que é útil, o que é benigno. Alguém que ajuda os outros. Bondade e benignidade podem ser sinônimos, sim, podem ser usadas, elas têm um significado muito próximo, mas quando elas são apresentadas como aqui, no mesmo contexto, no mesmo texto, então alguma coisa há. Este aspecto do fruto, ele se apresenta em benignidade e bondade. Então, olhando para a benignidade, nós iríamos considerar mais o aspecto do carinho, e olhando para a bondade, mais o aspecto da ajuda, do cuidado, das boas obras. É um dos aspectos do fruto em nós, ou produzido em nós através do Espírito Santo, boas obras.
cuidar, ajudar uns aos outros. Olhando então para essa consideração rápida do significado da palavra, nós diríamos como nosso irmão orou: não há nenhum que é bom. Quem de nós é bom? Isso é um fato. Não há ninguém que é bom, senão um, e é Deus. O nosso Deus sim é bom, todo o tempo. Mas nós somos exortados pela palavra de Deus a praticar o bem, a praticar a bondade, a sermos bons. Isso é claro na direção, na instrução e no poder do Espírito Santo. Mesmo que de maneira imperfeita, mesmo que ainda nós vivemos neste mundo e há tantas limitações, somos tão inconstantes, mas nós devemos lembrar: somos exortados, instruídos a praticar a bondade, a sermos bons uns para com os outros, mesmo que nas nossas limitações. Eu quero considerar aqui, primeiro, começando esse estudo, algumas dessas exortações. Romanos 12 e 9. Nós vemos que nós devemos aborrecer o mal e apegar-nos ao bem. Romanos 12 e 9 diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. A palavra aqui quer dizer: esteja colado ao bem, grudado. Aborreça o mal, aparte-te do mal, deteste o mal, mas esteja junto, colado, apegado ao bem. 1 Pedro 3,11: aparte-te do mal e faz o bem, aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. São exortações da palavra de Deus, que nos mostram: olha, eu sei que não há ninguém que é bom, senão um que é Deus, mas nós somos exortados a praticar o bem, a sermos bons, a praticar a bondade. Romanos 12, 21: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, com boas obras, com bondade. Não permita que o mal lhe vença, mas vença o mal fazendo o bem. 1 Timóteo 2,10, falando das mulheres que fazem profissão de servir a Deus, que confessam, elas devem de fato se ataviar, se enfeitar com boas obras. E o jovem sábio, ele vai encontrar uma jovem, uma moça que é bela, não pelos enfeites, não pelo frisado do cabelo, não pelas roupas dispendiosas, mas porque ela se veste de boas obras. Aí você vai achar um tesouro. Aí você vai achar um tesouro. 1 Timóteo 2,10, vamos ler o 9 também. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, com bondade. Com bondade. E como é bom quando nós de fato podemos ver a beleza das nossas irmãs que estão vestidas de boas obras, vestidas de bondade, de obras bondosas. Literalmente aqui é obras bondosas. Ainda Tito 2, versículos 3 a 5, alguns versículos ali no meio: as mulheres idosas que ensinem as mulheres mais novas a serem boas donas de casas bondosas. Mais uma vez, uma instrução bem demodê, né? Fora de moda. Como assim? Tem que instruir as irmãs a serem boas donas de casa, né? É o que Deus espera. É onde há bênção de Deus, é onde há alegria, é onde há contentamento. O mundo diz que não. O mundo te impressiona. Não é esse o nosso assunto.
Espírito que produz. Não é você que produz, é o Espírito que pode produzir na sua vida. Vamos ver outros ainda, outras exortações. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa. Olha só. Mas somente saia palavra que faz o bem. Puxa vida, meus irmãos. E aí? Ao memorial, Deus vai pedir conta de cada palavra. Cada palavra. E é o Espírito de Deus que pode nos ajudar a sempre falar uma palavra que faça o bem. A palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, e Deus certamente será honrado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem esta palavra. Temos mais exortações. Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda bondade de alguém que ajuda o outro, de alguém que não cuida daquilo que é propriamente seu, mas cuida também do que é do outro, e crescendo no conhecimento de Deus. E por último, neste ponto, nessas exortações, Tito capítulo 3, versículo 1 e 2. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam, que estejam preparados para toda boa obra. Olha, ensina eles a se sujeitar aos governos, às autoridades, e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Então nós somos exortados, e certamente há outros textos que vão trazer a mesma exortação, o Senhor nos convidando a agir em bondade, em boas obras, em vários aspectos da nossa vida. O nosso Pai é bom, Deus é bom, e sendo filhos de Deus, imitadores de Cristo, meus irmãos, nós precisamos ser bons. Não é bom aquilo que eu faço, bom que exalta a minha pessoa, bom porque eu não, é bom porque eu sei ajudar, eu sei suprir, eu sei considerar, eu sei agir em boas obras. Em Cristo Jesus agora, podemos sim fazer boas obras. Relembrando que boas obras não salvam, pela graça somos salvos por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas obras e boas obras, elas são resultado da salvação, e nós, sendo salvos, nascendo de novo, agora sim podemos em Cristo fazer boas obras que glorifica o nome do Senhor. Eu quero agora pensar em 3 exemplos em que este aspecto do fruto é visto, e procurar tirar aqui algumas lições. O primeiro exemplo está em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 15,
Atos capítulo 15, versículo. Deixa eu ver aqui. Versículo 44. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito tempo que havia morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavado numa rocha, e removeu uma pedra para a porta do sepulcro. Somente até aqui. Eu quero considerar a vida deste homem, um homem corajoso, que por causa da sua bondade e em coragem, ele foi até o governador Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Eis um homem por nome José, senador, alguém do conselho, alguém membro do sinédrio, um homem justo, diz a palavra de Deus, um homem de bem, literalmente um homem bom, diz a palavra de Deus acerca de José de Arimateia. Ele vai até o governador e ele, com coragem, ele pede o corpo do Senhor, mas a Bíblia mesmo diz que ele tinha medo dos judeus, era discípulo, mas alguns dos judeus, alguns dos fariseus, alguns dos religiosos acreditavam em Cristo, mas com medo dos judeus, nada falavam. Mas agora nós vemos este homem com coragem, indo até Pilatos e pedindo o corpo do Senhor. O medo mais não existia, e porque era um homem bom e com ousadia, José de Arimateia, com ousadia, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Quando ele vê a condição do Senhor, aquele homem bondoso, aquele homem que confiava no Senhor Jesus Cristo, teve coragem para pedir o corpo e dar um destino digno ao corpo do Senhor. Com os malfeitores foi contado, mas com o rico na sua morte. Meus irmãos, a bondade muitas vezes nos dá a coragem de fazer alguma coisa. Enquanto todos se silenciam, enquanto todos estão indiferentes, enquanto todos passam de largo, a bondade nos faz agir. Bondade que o Espírito de Deus produz em nós. Porque eu quero fazer uma boa obra. Porque eu quero socorrer alguém. E não importa o que os outros vão pensar e vão dizer. Não importa as afrontas que virão sobre mim. Você é corajoso no que diz respeito a fazer boas obras? Você é corajoso em socorrer? É o Espírito de Deus que pode produzir essa bondade que nos dá, ou que faz manifestar em nós verdadeira coragem. Ele foi ousadamente. Um homem que antes temia os judeus, mesmo sendo discípulo, mesmo confiando, crendo, entendendo que Jesus era o Cristo, não falava nada porque tinha medo dos judeus. Agora, com ousadia, não importa mais o que os judeus vão fazer, o que eles vão dizer. Eu amo meu mestre, eu quero praticar boa obra para com ele. E ele foi e pediu o corpo do Senhor. Que nós possamos ser como José, na sua coragem, na sua intrepidez, na sua ousadia, levados pelo desejo de praticar boa obra. O outro texto está em Atos capítulo 11.
Atos capítulo 11, verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, síprios, sirineus, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era de bem, ou então era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então aqui nós temos Barnabé, o Consolador. E a Bíblia diz no versículo 24, porque era homem de bem, literalmente um homem bom, ou então um bom homem, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé, ele mostra aqui o consolo, ele encontra aqueles irmãos e ele vê o que estava acontecendo e ele consola aqueles irmãos. Viu a graça de Deus, viu o poder de Deus, viu a ação do Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é claro, ele se alegrou, estava feliz, satisfeito em ver todas aquelas coisas, mas ele exorta, encoraja. Eram tempos difíceis, eram tempos de perseguição. Os irmãos foram dispersos por toda parte por causa da perseguição. Então, Barnabé exorta, encoraja a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. E Lucas diz que ele era homem de bem e cheio do Espírito Santo. A bondade nos faz nos importar. A bondade que o Espírito Santo produz em nós nos faz nos alegrar com a vitória, o êxito dos nossos irmãos. A bondade nos faz exortá-los a permanecer. Pelo contrário, as obras da carne, a inveja, quer que o meu irmão tropece e caia. Mas a bondade me faz exortá-los, animá-los. Vamos continuar, vamos ficar firmes, vamos permanecer segundo a vontade do Senhor. A palavra aqui, ela quer dizer literalmente consolador. E fala a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é o consolador. E eu gosto da definição de consolador. O dicionário grego diz assim, que consolador é aquele que chama para o meu lado. Chamar, convocar, dirigir-se a falar, consolar, encorajar, fortalecer, confortar. Mas essa primeira expressão é que me anima. E parece que eu vejo esse homem, Barnabé, chegando ali, chamando aquelas pessoas para o seu lado, dizendo: olha, vamos em frente. A graça de Cristo chegou a esse lugar. Vocês têm confiado, muitas pessoas têm crido no Senhor, muitas pessoas estão nascendo de novo. Então vamos juntos enfrentar qualquer perseguição, qualquer dificuldade. Foi a bondade, um aspecto do fruto do Espírito, que fez com que aquele homem, Barnabé,
pudessem exortar, consolar aqueles irmãos, encorajando aqueles irmãos, incentivando para que permanecessem no Senhor e continuassem animados na sua fé. Certamente houve muita alegria por todo o tempo em que eles ficaram reunidos naquela igreja, ensinando, pregando o Evangelho, e muitas pessoas se renderam, se entregaram ao Senhor. Próxima passagem, Romanos, capítulo 15, e o versículo 14. Irmãos, que nós sejamos como Barnabé, porque o bondoso ele consola os seus irmãos, e ele está feliz quando ele vê o progresso dos seus irmãos. Mais uma vez eu vou repetir, a vida cristã não é uma competição para ver quem é melhor, quem é mais santo, quem prega melhor, quem trabalha mais, quem traz mais visitas. Não é isso. Nós somos membros uns dos outros, crescemos juntos. À medida que nós crescemos juntos e amadurecemos, este corpo corre melhor, esta luz brilha mais, o Evangelho é anunciado, pessoas se salvam, são convertidas, são levadas ao arrependimento, porque o Espírito convence, e ele tem total liberdade em agir. Somos irmãos, somos iguais. Há uma cabeça apenas, Cristo Jesus. Ele é o pastor, ele é o noivo, ele é o cabeça deste corpo, a sua igreja. Agora, aqui em Romanos, mais uma vez nós encontramos a mesma verdade, o que a bondade nos leva a realizar. Eu próprio, meus irmãos, certo estou, versículo 14, capítulo 15 de Romanos. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. E aqui parece que a bondade e o conhecimento é pré-requisito para que eu possa admoestar. Ele testifica a respeito da sua bondade. Eu sei que vocês estão cheios de bondade. Eu sei que vocês estão cheios de conhecimento. Cheios de bondade e cheios de conhecimento, vocês podem exortar, admoestar, uns aos outros. Bondade e conhecimento, pré-requisito, importantíssimo, para que possamos admoestar. Agora nós precisamos pensar um pouquinho nessa palavra, admoestar, para que nós possamos entender. Admoestar é advertir. Admoestar e exortar são palavras semelhantes, né? O que Barnabé fazia e o que está escrito aos Romanos são coisas semelhantes, admoestar e exortar, mas elas falam de ações em aspecto, a mesma ação em aspectos diferentes. Vamos ver se eu consigo compartilhar isso com os irmãos. Admoestar é uma forma mais negativa e exortar é uma forma mais positiva. Quem admoesta normalmente corrige, avisa, chama a atenção. Quem exorta normalmente anima, incentiva. Percebeu a diferença? Um é dizer aquilo que você está fazendo de errado, e o outro é animar você naquilo que você está fazendo certo, ou então encaminhar você para fazer aquilo que é correto. Assim, a exortação incentiva a fazer o que é certo, a admoestação avisa quando nós estamos fazendo algo errado. Certamente ambas as atitudes são importantíssimas. Nós precisamos de alguém que, cheios do Espírito Santo e de bondade e de conhecimento, é claro, possam nos admoestar e nos exortar, possam nos animar. Vai, Alexandre, isso mesmo, irmão, que bom que você está servindo ao Senhor, fazendo a vontade de Deus.
esse caminho não é bom. Olha, o fim dele, diz a Bíblia, é assim, assim, e você vai sofrer, você vai causar prejuízo, você vai... Irmãos, como é bom quando há irmãos espirituais, cheios de bondade, cheios de conhecimento, para nos exortar, para nos admoestar, cheios do Espírito como Barnabé. Agora, se você é cheio de ira, cheio de si, cheio de orgulho, não vai exortar ninguém, por favor, fica quietinho. Não vai admoestar ninguém também, não. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Precisamos ser cheios de bondade para admoestar, para exortar, cheios de conhecimento da palavra e da vontade do Senhor. Muito bem, então nós vemos aqui aqueles irmãos cheios de bondade, de conhecimento, podiam admoestar uns aos outros, tomar uma atitude firme, dizer a verdade, serem honestos uns com os outros. E certamente encontrariam ali pessoas sábias que iriam amar aquele que o corrigiu. O crente espiritual, o crente que é sábio, ele ama aquele que o corrige com amor, com bondade, com instrução. Ele não se ofende, ele não se rebela, não venho mais. Eu não venho mais. Alguns falam assim, eu não venho mais. O tolo age assim. O sábio, ele ama alguém, admoesta, exorta, instrui. Mas os dois lados precisam da direção, do poder, da instrução do Espírito Santo. Ser bondoso, irmãos, não é concordar com tudo, não. Essa é uma bondade que o Espírito de Deus produz em nós. Ser bondoso não é achar que está tudo certo, passar a mão na cabeça de todo mundo. Ser bondoso é ver o teu irmão agindo no caminho, andando no caminho ruim, e você falar a verdade para ele, com amor, com paciência, disposto a fazer alguma coisa em prol dele. Neemias, que servia no templo em Suzã, não era esse o nome dele? Neemias? Agora me fugiu o nome do homem. Era Neemias, né? Estava lá e ele... Chegou alguém que veio de Jerusalém e ele pergunta: como estão os meus irmãos? Nós conversávamos isso ontem com alguns irmãos aqui. Como estão os meus irmãos? Ele se importou. Essa é a bondade que nos leva a exortar, a admoestar. Eu me importo primeiro para saber, e aí, como é que está aquele jovem? Como é que está aquele irmão? Como é que está aquela família? O que eles estão fazendo? Mas ele não parou aí. Ele ouviu a notícia: olha, a situação lá é terrível. Os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, eles estão em grande miséria. Ele se importou a ponto de perguntar, ele se importou a ponto de chorar. Ele chora, ele sente. Se nós somos cheios de bondade, nós vamos sentir a necessidade dos nossos irmãos, os nossos irmãos andando em caminhos ruins, em caminhos que trazem tristeza, vergonha. Ele se importou a ponto de agir, de fazer alguma coisa. Ele foi diante do rei, ele orou diante do rei, e ele pediu cartas para que ele pudesse reconstruir os muros de Israel. Meus irmãos, nós nos importamos só a ponto de perguntar, e perguntamos às vezes por educação: como que está o fulano? Você nem deixa a pessoa terminar de falar, você já está ocupado com outras coisas. Que bondade é essa? Que preocupação é essa? Que vontade de fazer o bem é esse? Que nós possamos nos importar a ponto de perguntar, a ponto de chorar e a ponto de agir em socorro, em boas obras, em bondade. E quando for necessário admoestação, correção, vamos corrigir. Quando for cabível exortação, animar, vamos animar. Como eu me alegro em ver os irmãos progredindo. Como eu me alegro em ver os irmãos crescendo espiritualmente, desenvolvendo os dons que Deus nos deu, mostrando esse caráter, revelando o fruto do Espírito, podendo servir a Deus.
se todos fossem iguais a mim. Graças a Deus que não são. E eu me alegro em vê-los crescendo, aprendendo, desenvolvendo, amadurecendo na fé, prontos para servir ao Senhor em dias maus, irmãos. Nós vivemos dias maus, dias difíceis. E nós precisamos nos voltar e permitir que essa vida cristã, ela venha de dentro. Sabe, tira essa roupa de crente, essa máscara, essa coisa só exterior, esse monte de regras. Nós falamos disso já, regras, leis, pode, não pode, tira tudo isso. Deixa o Espírito te vestir de bondade, de boas obras, de verdade. Deixa o Espírito agir na tua vida. Assim, nós podemos concluir esses pensamentos, né? Nós temos 3 exemplos aqui. A bondade, este aspecto do fruto em nós, vai manifestar em nós, ou nas nossas ações, coragem, consolo e correção. Coragem, consolo e correção. Tudo isso é boa obra. Quando somos corajosos, fazemos boa obra. Quando consolamos, agimos em boa obra. Quando corrigimos, agimos em boa obra. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Não é desleal aquele que te instrui, aquele que te orienta, aquele que te mostra um caminho reto. É claro, tudo isso vindo da parte do Senhor. O salmista Davi disse: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por um caminho direito, por um caminho reto, por um caminho seguro. Que nós também possamos, sendo bondosos, que nós possamos ajudar os irmãos a servir ao Senhor sem medo. Não tememos, não precisamos temer nada. Eu confesso que eu preciso confessar, irmãos, eu pequei. Eu vinha para cá e eu fiquei com medo de São Paulo. Eu falei, eu vou de moto, eu vou andar no meio de São Paulo. Eu tive um pouco de medo. Mas aí eu lembrei disso daqui. Eu falei, o crente cheio de bondade, não tem medo não. E mesmo que eu vi atrás de mim motoqueiro sentado de 2 assim, eu não vou ter medo não. Mas eu tive um pouquinho. Quando eu via que era 2 numa moto, eu falava, Senhor. Mas há outras situações que nós não agimos porque tememos. A bondade vai nos fazer servir a Deus sem medo. Sem medo de consequências. Sem medo de sofrer alguma oposição. Sem medo de sofrer algum prejuízo. Os servos de Deus no princípio da igreja estavam felizes porque foram roubados os seus bens. Não importa, tiraram a minha casa, tiraram os meus bens, porque eu sou um cristão, não tem problema. Veio grande perseguição, não tem problema, vamos continuar pregando o Evangelho, levando o nome de Cristo. Olha só, não havia medo. Da mesma forma, nós queremos pensar que não havia medo quando eles eram colocados diante dos leões, quando eles eram acendidos como tochas humanas, para que Herodes pudesse cavalgar à noite com a sua carruagem e os seus cavalos. A bondade nos faz corajosos, irmãos. Nós vamos consolar, nós vamos procurar consolar, animar cada filho de Deus, cada irmão, cada irmã, quando nós formos cheios de bondade. Sabe, incentivar mesmo. Vai nessa tua força, continua o teu trabalho. Não é dar glória e simplesmente elogiar por elogiar, não, é animar, é ser aquele que está do lado. Pela bondade, por este aspecto do fruto do Espírito em nós, nós vamos estar prontos para corrigir, para exortar. É desagradável às vezes, não é, irmãos, corrigir alguém, é difícil às vezes. Sentar com um irmão que precisa de correção,
de admoestação. É bem mais fácil animar aquele que está andando bem, aquele que está servindo, aquele que está no caminho do Senhor, mas é necessário corrigir, admoestar. Mas nós só faremos isso cheios de bondade e cheios também do conhecimento. Irmãos, são 8h20, eu não sei quando eu comecei. 8h30 tem que parar. Não faz assim não, porque depois os irmãos não vão conseguir comer nada lá no fundo, né? Hoje é sábado. Hoje é sábado. Muito bem. Bom, eu vou caminhar um pouquinho mais. Não vou passar das 8h20 não, eu acho que nós já falamos bastante sobre essa questão, a bondade. Nós vamos continuar provavelmente amanhã falando sobre ela, mas qual é o alvo? Qual é o alvo da nossa bondade? A quem nós devemos ser bons? Bons para quem? E é disso um pouquinho que nós vamos falar. 1 Tessalonicenses 5:15. Abra sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses 5:15. Diz assim a palavra: o nosso Deus vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Quem deve ser o alvo da nossa bondade, do nosso bem, né? Seguir sempre o bem, literalmente seguir sempre a bondade. Não é somente uns para com os outros. Ele diz aqui: olha, vocês devem ser bons uns para com os outros. Nós vimos ontem que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Mas não é só de uns para com os outros que deve haver bondade. Também devemos ser bons para com todos. Naquilo que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. E diz Gálatas 6:10: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Façamos bem, literalmente, pratiquemos a bondade a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos, ele diz aqui: enquanto temos tempo, Gálatas 6:10, né? Enquanto temos tempo, esse é o tempo. Trabalhemos enquanto é dia, enquanto tivermos a oportunidade de fazer o bem. Hoje é o dia de fazer o bem, enquanto estamos vivos, enquanto estamos neste mundo, enquanto vamos peregrinando para a presença do Senhor, enquanto aguardamos o Senhor chamar o nosso nome, soada a trombeta, ouvida a voz do arcanjo, façamos o bem agora a todos, mas especialmente ou principalmente aos da família da fé. As pessoas que nos conhecem, as pessoas que têm algum contato conosco, devem perceber ou devem saber e sentir que somos bons e devem provar dessa bondade. Essa bondade é prática. Essa bondade não é da boca para fora, é como um amor. Não é um amor de palavra, mas é um amor de fato e de verdade. Essa bondade se revela em boas obras. Agora, se eu tenho um irmão necessitado e um amigo necessitado, eu vou socorrer o meu irmão. Eu podendo, eu vou socorrer o meu irmão e o meu amigo. Mas se eu não posso socorrer os dois, eu vou socorrer o meu irmão. Nós falamos ontem algo que encaixa muito aqui. Nós queremos ganhar almas para Cristo, nós queremos ganhar os perdidos, que eles possam nascer de novo, e nós nos empenhamos no evangelismo, distribuição de folhetos, convites, estudo nos lares,
que estão caídos, que pecaram, que desviaram, que estão longe, e que por causa do nosso orgulho, muitas vezes, as portas estão fechadas para eles. Não é que eles não querem voltar, nós fechamos as portas. E aí nós dissemos: ele não vem mais, foi para o mundo. Você fechou as portas, irmão. Você impediu qualquer tipo de retorno, de reconciliação, porque você é o certo. Você que está em comunhão, ele é o caído, ele é o ferido, ele é o quebrado. Façamos o bem a todos, que nós possamos usar a mesma energia, a mesma dedicação que nós usamos no evangelismo, que nós possamos usar para o bem dos nossos irmãos, de uns para com os outros. O mesmo investimento que eu faço em evangelização, que eu faça também entre os irmãos, porque essa é a instrução da palavra de Deus. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu vou manifestar bondade a todos, mas eu vou ter uma atenção especial pelos meus irmãos, um cuidado especial, e cheio de bondade, cheio do Espírito, cheio de conhecimento, nós vamos cuidar uns dos outros. E assim, meus irmãos, olha como a força e a condição de cuidar dos de fora aumenta quando todos nós estamos sadios espiritualmente, saudáveis espiritualmente, caminhando bem, correndo bem, cada um com a sua função. Então, como igreja, como uma unidade, como um corpo, como um rebanho, poderemos alcançar e fazer o bem àqueles que estão lá fora. E os homens verão as nossas boas obras e farão o quê? E vão glorificar o homem, e vão glorificar a igreja, casa de oração, da Vila Beatriz. Os homens verão as nossas boas obras quando agimos no Espírito, e glorificarão a Deus, nosso Pai, que está no céu. Amém. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Amém. Amém.